Olá, galera ligada aí no Facebook, galera que curte e acompanha a live dos queridos Franklin e Jaiminho. Hoje nós vamos falar sobre uma expressão que especificamente ela é uma expressão de crente. É a expressão jugo desigual, ou seja, pessoas que não têm a mesma pegada, pessoas que não têm a mesma visão. E eu quero começar aqui com você compartilhando um texto onde Paulo nos fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 14, 15, 16, 17 e 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 14 a 18, nós lemos assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão haverá da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu, o Senhor, vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Então, Paulo, ele está falando aqui de algumas expressões de relacionamento que elas são muito interessantes. Paulo, ele fala aqui de comunhão, Paulo, ele fala de concordância, Paulo, ele fala de sociedade, Paulo fala de harmonia, Paulo fala de união, ele fala de ligação aqui nos versículos 14 a 18. E ele, quando fala aqui de relacionamento, ele frisa e é muito claro, ele diz assim: não vos ponhais em jugo desigual. De onde surgiu essa expressão que é tão comum no nosso crentez, o dialeto dos crentes? O jugo, ele vem da condição agrícola, onde se lavrava a terra com 2 bois e se prendiam esses bois com uma trave no pescoço dos dois, unindo os dois, era chamada canga. O jugo então amarrava os 2 bois para que os 2 bois pudessem caminhar no mesmo passo, na mesma velocidade, e assim eles seguiriam retos. Se um boi fosse mais fraco que o outro, justamente o boi que tivesse mais força ia puxar para o seu lado. Se fosse o boi da esquerda para a esquerda, se fosse o boi da direita para a direita. Então, se o jugo fosse desigual, precisavam ser 2 animais iguais, não podia ser um boi, um cavalo, um boi, um jumento e um cavalo. Precisavam ser 2 animais iguais e 2 animais na mesma pegada, no mesmo pique e na mesma visão. Aí então o jugo era igual. Se o jugo fosse desigual, o trabalho não sairia. E Paulo então, escrevendo ali a igreja de Corinto, ele fala que no relacionamento nós devemos nos preservar e procurarmos pessoas que tenham a mesma visão, que sejam pessoas que combinem com aquilo que nós cremos. A primeira impressão que a gente vê quando fala sobre jugo desigual no meio da igreja é a questão do relacionamento, do casamento, do namoro ou até mesmo do noivado. E aí então já se fala que o jugo desigual, ele é prejudicial, justamente porque, imagine que você namore com uma garota que ela tem uma outra visão espiritual daquilo que você tem. Vocês casam, e aí a minha pergunta é: quem vai trazer a bênção sobre vocês? O sacerdote da religião dela, seja ela qual for, ou aquele que é a liderança, aquele que abençoa a tua vida? Não, olha, mas ela combinou em casar na igreja. E agora, como é que vai ser a criação dos filhos? Será que aí ela não vai querer que os filhos sejam educados naquilo que ela acredita? Ou então, ainda, ela crê em determinadas coisas que você não crê? Como é que vai caminhar dessa maneira? No domingo, então, ela vai para a religião dela e você vai para a tua, ou ela vai no sábado, na sexta-feira à noite, seja lá o dia que for. Isso é o que Paulo fala sobre jugo desigual, e essa é a versão que nós temos primeiramente quando nós falamos no nosso dia a dia sobre jugo desigual. A gente já pensa logo naquilo que é a condição do relacionamento sentimental, namoro, noivado ou ainda o casamento. Mas é interessante
que Paulo não fala especificamente aqui de casamento ou de relacionamento, ele fala de sociedade, fala de comunhão, de harmonia, de união, de ligação. Então, o que é importante nós entendermos? Não dá para você ter uma sociedade comercial com uma pessoa que não pensa da mesma maneira que você pensa. Então, você vai abrir um negócio com um determinado sócio. Ele acha que pode agir no jeitinho, que não precisa tirar nota fiscal. E você quer tirar nota fiscal. Aí um quer tirar a nota fiscal, o outro não quer tirar a nota fiscal. Já não vai ter sociedade. No original grego, a palavra jugo desigual é a palavra heterozúgel. Hétero de diferente e zúgel, que vem justamente daquela canga, daquilo que é a madeira que prendia os bois. Um relacionamento desigual é algo como alguém que não tem comunhão de maneira semelhante. Muitos comentários falam justamente sobre isso. Então, não apenas no casamento, mas também na vida profissional, no teu dia a dia. E eu vou dizer uma coisa para você: você é fruto das pessoas que andam à tua volta. Quem são as 5 pessoas que estão mais perto de você? Se você estiver andando em jugo desigual com essas pessoas à tua volta, você vai começar a pender para o lado de lá. Você vai começar a ter as características dessas pessoas. Então a questão do jugo desigual não é apenas comercial, ela pode existir no nosso dia a dia, e eu quero dizer para você, até mesmo dentro da igreja. Poxa, bispo, então com quem é que eu devo me relacionar? Se dentro da igreja pode haver jugo desigual, a pessoa ela não acredita como você acredita e da maneira como você acredita. Às vezes ela está ali na igreja, mas ela critica aquilo que é a direção da igreja, as atitudes da igreja. É como Jesus falava, é aquele verdadeiro fermento dos fariseus. Aí está uma condição de jugo desigual e você acaba tendo comunhão com ela, a chance de você ser contaminado é também muito grande. Paulo, então, ele fala que não dá para unir o pensamento, não dá para unir o propósito com quem não tem a mesma fé que nós temos, na mesma dimensão que nós temos. Por quê? O que é que nos faz andar no mesmo propósito? É uma união de intimidade, ou não é uma união superficial. Agora, então, eu não posso me relacionar com ninguém que não pense como eu penso. Também eu preciso ter maturidade para entender que não é isso. Por quê? Porque senão, como é que nós vamos realizar a obra de evangelização? Como é que, se nós não nos relacionarmos com o mundo, como é que o sal vai botar gosto na comida se ele ficar dentro do saleiro? Então é importante nós entendermos uma coisa: os nossos propósitos, aquilo que Deus estabeleceu para nós, o nosso chamado, ele tem que combinar com pessoas que tenham o mesmo propósito. Então, busque justamente uma sociedade com quem tem os mesmos propósitos morais e espirituais que você, com quem não vai querer andar com jeitinho. Busque estabelecer um casamento com alguém que pensa da mesma maneira como você, porque hoje até mesmo é complicado. Dentro da igreja evangélica, um quer ir para uma igreja, outro quer ir para outra. Misericórdia! E a confusão, como é que fica? E o dia a dia, porque a alegria de um casal é fazer as coisas juntos. Como é que vai ser essa situação? Agora, a nossa questão de evangelismo, aí não é jugo, aí é você salgando, aí é você sendo luz, já que não pode haver comunhão entre luz e trevas, mas a luz, ela precisa brilhar nas trevas. E quando Paulo fala que não dá para ter comunhão, é que não dá para você fazer as coisas que o ímpio faz, não dá para você pensar como o ímpio pensa, não dá para você agir como quem está abaixo numa condição espiritual de você. Mas o que a palavra do Senhor nos mostra como um todo é que o Senhor quer que nós façamos a nossa parte e como igreja de Cristo, que nós sejamos o sal na comida que é insípida e a luz no meio das trevas. Então, guarde bem isso. Aquilo que Paulo foca é que uma
União de propósitos, ela nunca vai combinar quando as diferenças, elas são justamente claras. Olha Paulo dizendo: que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Por quê? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio de vós. Então, avalie que tipo de sociedade, que tipo de comunhão, que tipo de harmonia, que tipo de união, que tipo de ligação você vai assumir com alguém, seja ele crente ou seja descrente, para que isso não seja prejudicial à tua vida de cristão, para que isso não esteja em desacordo com a vontade de Deus. Mas jamais deixe de mostrar a verdade de Cristo na tua vida. Seja sal em meio a um mundo insípido, seja luz em meio a um mundo em trevas. E eu encerro aqui lembrando você do seguinte: falei da questão comercial, falei da questão do dia a dia, falei até mesmo da questão do noivado, do namoro e do casamento. Paulo não pôs uma lista específica para exemplificar que tipo de associação, que tipo de união deveria ser incluída nessa proibição. Cada um de nós devemos avaliar caso a caso e tomarmos as decisões acertadas com quais serão as relações de comunhão e intimidade que nós vamos assumir com os outros e se elas estão ou não debaixo da bênção de Deus. Que Deus te abençoe, continue aí ligado na live do Franklin e do Jaiminho, e na semana que vem eu estou de volta para falar com você sobre mais um dos nossos temas. Deus te abençoe. Eu sou o Bispo Laerte Lafayette e espero você na Casa do Pai, Igreja Cristã, Rua dos Araújos, número 60, no bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, todos os domingos, 9 da manhã e 6 da tarde. Valeu demais, um grande beijo para você, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.